Louvado seja Deus, glórias a Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que me assiste nesta hora, você que este vídeo irá chegar até você. Aqui quem fala é o profeta Jacinto. Quero vos desejar uma boa tarde para você, para a sua casa, neste dia, nesta tarde. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa acompanhar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu estou aqui no monte, estava orando aqui ao Senhor e eu quero estar compartilhando com a igreja do Senhor nesta tarde uma breve palavra, porque eu creio que Deus irá falar aos nossos corações. Amém? Deus tem uma palavra para você nesta tarde e neste dia, nesta hora, iremos falar sobre as promessas de Deus. Iremos falar um pouco sobre promessas, sobre o Deus que cumpre promessas, o Deus que fala e que cumpre, o Deus que é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não muda, ele não tem variações, ele é o mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, bondoso, misericordioso, Deus de justiça e Deus que quando começa algo, quando começa uma obra, um projeto, não importa a luta, não importa a guerra, a dificuldade que nós passamos, mas quando Ele fala, Ele vai até o fim e cumpre e chega no seu devido lugar para a qual Ele a determinou tal propósito. Amém? Você crê? Se você crê, nesta tarde eu convido você para orarmos comigo, iremos adentrar na palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Feche os seus olhos comigo. Iremos clamar o favor do Senhor mais uma vez. Amém? Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nesta tarde, nesta hora, meu Pai, eu rogo, eu suplico, Pai, o teu favor, o teu Espírito Santo, meu Pai, a tua graça, Senhor, sobre a minha vida, meu Pai. Me usa, Senhor, na tua palavra, na exposição da tua palavra, meu Pai, diante do teu povo. Senhor Deus e Pai, Deus de maravilha, Deus de glória, Senhor, por intermédio da tua palavra, meu Pai, neste dia, meu Pai, nesta hora, Arabasecamanacassu, meu Deus, alcança, meu Pai, as famílias, os lares, meu Pai, nesta tarde, curando, libertando, salvando, restaurando, restituindo, meu Pai, abrindo portas, meu Pai, enviando, meu Pai, providências, meu Pai, a Deus, diante do teu povo, diante daqueles, meu Pai, que irão, que essa palavra, meu Pai, irá ir de encontro, meu Pai, ao seu coração, Jesus. Alcança ele, meu Pai, nesta tarde, alcança ela, meu Pai, alcança teu filho, meu Pai, alcança tua filha, meu Pai, alcança teu servo, meu Pai, alcança tua serva, meu Pai, Arabacé, e responde, meu Pai, responde, papai querido, responde, meu Pai, e o teu filho, a tua filha, meu Pai, irá testemunhar, meu Pai, irá glorificar, meu Pai, irá se alegrar, meu Pai, na tua presença, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, o respondeu, porque o Senhor deu resposta, Pai. Então eu te peço, meu Jesus, nessa tarde, por intermédio desta palavra, meu Pai, responde, meu Pai, traz vitória, meu Jesus, traz bênção, meu Pai, traz respostas, meu Pai, para teu povo, meu Pai, para a tua igreja, meu Pai, nessa tarde, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, responde, meu Pai, fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala, meu Pai, para a tua glória, meu Pai, para a tua glória, meu Pai, em nome de Jesus.
Amém, meu irmão. Em nome de Jesus. Você que tem uma Bíblia aí, pegue sua Bíblia e leia comigo. Gênesis capítulo 18. Louvado seja Deus. Gênesis no seu capítulo 18. Gênesis 18. Deus promete um filho a Abraão. Louvado seja Deus. Preste atenção na palavra do Senhor. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-lo, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara. Ele disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para Deus? Isso foi o Senhor que fez essa pergunta para Abraão. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que ainda darei à luz, sendo velha? Aí o Senhor fez essa pergunta para Abraão: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Aqui o texto fala, meus irmãos, de uma promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão um filho que seria Isaque, né? Seria Isaque, o filho da promessa. Primeiro o Senhor fez a promessa a Abraão, mandou Abraão sair do meio da sua parentela, de Ur dos Caldeus, né? Para uma terra a qual Deus mostraria, uma terra prometida, uma terra de bonança, uma terra de vitória, que seria a terra de Canaã, né? E diz o texto que quando Deus fez essa promessa a Abraão, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus em direção à terra prometida, Abraão tinha 75 anos de idade. E agora diz o texto aqui que quando Abraão está com 99 anos,
99 anos, 24 anos depois, o Senhor aparece a Abraão. Aqueles 3 varões ali, meus irmãos, simbolizavam os três anjos de Deus. É isto que diz aqui o texto. Foram 3 anjos de Deus que apareceram a Abraão. E ali o Senhor, né, fala novamente sobre o filho da promessa que o Senhor iria cumprir, né? Quando Abraão está com 99 anos, ali o Senhor envia esses seus anjos, e esses anjos vêm até Abraão e Sara, e o Senhor diz que daqui a 1 ano ele voltaria novamente e cumpriria a promessa, que seria o cumprimento do seu filho Isaque. Então observe, o nosso Deus é um Deus que cumpre com sua palavra, é um Deus que cumpre com suas promessas. Quando Deus fez a promessa, Abraão tinha 75, agora 24 anos depois é que Deus aparece e fala sobre a promessa, e diz a Bíblia que Sara riu ali no seu íntimo, porque ela não acreditava, por ela já ser avançada em idade, e Abraão também, o seu velho, como diz ela, avançado em idade. Ou seja, Sara duvidou, né? Quando o Senhor fala ali por intermédio do seu anjo, Abraão, que daqui a 1 ano ele voltaria e cumpriria a promessa. Amém, meus irmãos? Então observe, né? Esse detalhe aqui de Sara, que ela riu, ela desacreditou, ela duvidou. Isso não é diferente, isso acontece com todos nós, não é assim? Muitas das vezes, você e eu, o Senhor nos fez muitas promessas, grandes promessas, e muitas das vezes o tempo vai passando, né, meus irmãos? Nós estamos até buscando, perseverando na posição, caminhando, mas parece que a promessa não se cumpre, não é assim? E muitas das vezes nós, né, até desanimamos, né? Pensamos que não vai cumprir, mas eu quero lhe dizer, o nosso Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, e mesmo quando nós duvidamos, pensamos dessa forma, né? Será que Deus falou mesmo? Será que Deus vai cumprir mesmo a promessa? Deus, ele é tão bom que quando nós, né, passamos por este momento onde parece que a fé ela é abalada um pouco, o Senhor, ele vem de alguma forma, né, e reativa e ativa novamente aquela promessa que ele fez lá atrás. Então foi isto que o Senhor fez, né? 24 anos depois, agora o Senhor aparece e o Senhor diz que vai cumprir a promessa, mas o Senhor deu um prazo para frente de mais 1 ano ainda, que seria o tempo que ele iria cumprir. Então eu quero que você entenda aqui. Então, Sara, devido a eles já serem velhos, né, de avançados em idade, e talvez Sara, ali até entendo Sara em parte, né, ela não tinha talvez a mesma visão, né, a mesma fé que Abraão, mas eu entendo até que faz parte, né, Sara ter passado por esta dúvida. Por quê? Porque era uma mulher que a qual ela já estava esperando essa promessa há 24 anos. 24 anos e nada tinha se cumprido, e agora eles já são avançados em idade, e agora esse anjo aparece e ainda vai dizer que daqui a 1 ano é que vai cumprir a promessa. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Então Sara, no seu íntimo, ela duvidou um pouco, houve uma dúvida, né? E ali eu quero que você entenda agora a palavra do nosso Deus, quero que você entenda aqui agora. E ali quando ela duvida, né, o Senhor vira para Abraão e diz: por que Sara, tua mulher, está rindo, está duvidando? Por acaso existe alguma coisa impossível, devidamente impossível, demasiadamente? Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus, né? E ali o Senhor diz: daqui a 1 ano eu voltarei e cumprirei a promessa. E diz o texto, né, que eu acabei de ler, que Sara ainda, né, negou outra vez. Sara diz: eu não ri. Porém o Senhor disse: riu sim, é certo que você riu. Ou seja, que você duvidou da minha palavra.
Na verdade, ali Sara duvidou, meus irmãos, da palavra de Deus. E a Bíblia é clara. E quando foi com 1 ano depois, a Bíblia é clara em dizer, está escrito, que quando Abraão tinha 100 anos de idade, o Senhor voltou e cumpriu a sua promessa, concedendo o seu filho Isaque. Amém, meu irmão, minha irmã? Louvado seja Deus. Então, quero lhe dizer nessa tarde, você que tem promessas do Senhor, você que Deus te fez uma promessa, não duvide, não duvide, não desacredite, não desiste, não pare, não recue. Por mais que você esteja fraco, né, desanimados, como eu disse, né, muitas das vezes tem dia que nós estamos, né, às vezes as lutas, né, meus irmãos, nos afogam, as lutas, né, nos deixam um pouco angustiados, até mesmo atribulados, mas eu quero lhe dizer, meu irmão, nesta tarde, não desista, não pare, fiel é o que prometeu, fiel é o que prometeu, continue perseverando, talvez a sua bênção está bem pertinho, meu irmão, bem pertinho. As coisas de Deus são mistério, viu? As coisas de Deus são mistério. E entenda, fiel é o que prometeu. Quando Deus promete, quando Deus fala, Deus cumpre. Então o nosso Deus é um Deus de promessa. Ele está dizendo nesta tarde que Ele sempre cumpriu com todas as promessas dEle e que Ele sempre cumprirá com todas as promessas dEle. Então quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, continue perseverando, não pare, porque o que há de vir virá e não tardará. Amém, meus irmãos? E assim o Senhor cumpriu a promessa na vida de Abraão. Na vida de José também não foi diferente, né? Quando Deus deu um sonho ali a José, Deus deu 2 sonhos a José. José teve um sonho, né? Com a lua, o sol e 11 estrelas se prostrando aos pés dele. Ou seja, Deus mostrou para José que José iria se tornar um governador. José sendo o menor, o mais novo ali dos seus irmãos, o caçula, né? E Deus ali fez uma promessa para ele, né? Que Deus iria levantar ele, não apenas para reinar, né? Sobre os irmãos dele. O propósito de Deus ali era maior. Deus levantou José como governador, não foi só diante da família dele, não. O propósito de Deus ali teve a ver com todo o Egito ali e aquelas nações em volta. José foi usado tremendamente por Deus, né, para todo aquele propósito. Se não houvesse José para revelar aquele sonho de Faraó, se não houvesse José com aquela visão, com aquela interpretação, como fazer diante daqueles 7 anos de fartura, né? Um grande administrador levantado por Deus. José, além de um governador, José era um profeta, José era um homem de Deus, José foi um homem que teve vários talentos de Deus ao mesmo tempo, um homem de Deus, um profeta, um homem de revelação, um homem reto, puro, de comunhão com Deus, né? Um homem que se tornou governador e um homem, um bom administrador, né? Um bom administrador, porque se não houvesse José naquela visão que Deus deu a Faraó dos 7 anos, né, de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, ou seja, 7 anos de inverno, muita fartura, e após esses 7 anos agora de seca, é isto? Então, para os irmãos entender, Deus deu sonho a José lá atrás, né, que levantaria ele como governador, né, queria levantar ele como um líder na terra, e ali José passou, que eu não vou detalhar aqui, meus irmãos, mas os irmãos sabem a história. José, depois desse sonho, passou por todo aquele processo de invejas dos seus irmãos, vendido aos ismaelitas, chega no Egito, vendido a Faraó, acusado pela mulher de Faraó, cadeia, e quando sai da cadeia, agora revela o sonho de Faraó, né? E aí ele diz para Faraó que os 7 anos de fartura
ele deveria juntar nos celeiros muita comida para nos 7 anos de seca, né? Nos 7 anos de seca, para que viessem ter alimentos para sustentar, né, o Egito e aquelas nações vizinhas, circunvizinhas, e agora cumpre-se o propósito de Deus, quando José revela esse sonho, quando José dá essa interpretação. Além de José interpretar o sonho, José dá a dica administrativa, como que Faraó deveria fazer. E ali Deus coloca no coração de Faraó e na mente, cumprindo o seu propósito na vida de José. Deus coloca no coração de Faraó ali: Faraó, o homem certo é este mesmo, ele que revelou o sonho, ele que está dando a dica como você deve fazer diante dos 7 anos de fartura a juntar, para que nos 7 anos de seca vocês vão ter alimentos para comer. Então Deus usa Faraó ali. Faraó vira para José e diz: José, a pessoa certa é você. Você já interpretou, você já revelou, você já passou a administração como tem que ser feito. Então a pessoa certa é você, meu servo. É você, José, que vai se tornar o governador do Egito. E ali se cumpre o sonho que Deus deu lá atrás, ou seja, a promessa que Deus fez lá atrás, que colocaria José como governador, como rei, e ali José se torna governador do Egito, e Faraó deu a ordem ali, em todo o Egito ali, que abaixo dele o maior seria José, e José se tornou o governador do Egito, e José pegou os 7 anos, né, de bonança de inverno e fez conforme ele tinha dito, né? Ali José está sendo usado por Deus, guardou mantimentos, e no tempo da seca, no tempo dos 7 anos de seca, né, que Deus permitiu, José soube alimentar todo mundo ali por intermédio daquele alimento. Amém, meus irmãos? Então entenda nesta tarde, o nosso Deus é um Deus que mostra e que cumpre. O nosso Deus é um Deus que fala e um Deus que faz. E a palavra diz que o nosso Deus é um Deus que não muda. Ele é o mesmo Deus que foi na vida de Abraão, o mesmo Deus que foi na vida de José, será na minha vida e na sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Louvado seja Deus. Da mesma forma, meus irmãos, o Senhor, quando envia seu anjo ali diante de Maria, né, dizendo que ela teria um filho, né, teria um filho que seria gerado, seria o Cristo, o Salvador, por intermédio de Maria, né, o anjo, quando aparece ali a Maria e diz para Maria também: Marta, tua prima está grávida de 6 meses, e diz o texto que Marta, ela era estéril também, e o Senhor diz ali para Maria: porque Marta, tua prima, também está grávida de 6 meses, que seria João Batista, o profeta que estava vindo, lá em Lucas 1,37, e o anjo diz ali a Maria: porque para Deus nada é impossível. E assim, conforme o anjo disse, o Senhor Jesus Cristo foi gerado ali no ventre de Maria, o Senhor Jesus Cristo veio, João Batista veio, abrindo o caminho, pregando a palavra, e o Senhor cumpriu a sua palavra, a qual ele disse ali a Maria naquele período, né, que ela teria um filho que seria o Cristo Salvador, e que Maria, e que Marta, melhor dizendo, né, estava grávida, aquela que era estéril, porque para Deus nada é impossível. Está escrito lá em Lucas 1,37. Então o nosso Deus, meu irmão, é um Deus que fala, é um Deus que cumpre, é um Deus de promessa. Por isso que eu lhe digo nesta tarde: persevere um pouco mais, prossiga um pouco mais, porque o nosso Deus vai cumprir as promessas na tua vida. Creia nesta tarde, Deus vai fazer. A palavra do Senhor diz também que uma certa vez o Senhor Jesus Cristo estava passando ali pelo mar da Galileia, e ali viu Pedro,
e André, João e Tiago pescando, e o Senhor Jesus Cristo vira para Pedro e disse: Pedro, largue as redes e me siga. E o texto diz que Pedro era pescador, a profissão de Pedro era aquela. Pedro vivia de peixe, mas quando o Senhor Jesus Cristo disse: Pedro, larga tudo e me segue, porque eu te farei pescador de almas, pescador de homens. Ou seja, Jesus estava fazendo uma promessa diferente ali na vida de Pedro, uma promessa de salvação ali. Ao mesmo tempo, meus irmãos, quando o Senhor nos chama para a sua obra, meus irmãos, automaticamente nós já estamos recebendo a promessa da salvação. Então, quando o Senhor diz: Pedro, larga tudo, o Senhor ali já estava cumprindo a promessa de salvação na vida de Pedro, e fazendo uma promessa na vida de Pedro, que ele seria um missionário, um evangelista, um ganhador de alma, um homem que iria trabalhar na seara do Senhor. E diz a Bíblia que Pedro deu ouvido à palavra de Jesus, largou tudo, largou sua profissão, largou a pesca e seguiu Jesus. E o grande detalhe aqui agora é este: Pedro largou tudo, Pedro ouviu, mas observe, Jesus cumpriu ou não cumpriu o que ele disse a Pedro, quando ele disse: larga tudo, deixa tudo e me segue, porque eu te farei pescador de homens, pescador de almas. Então observe o detalhe, meus irmãos, quando nós ouvimos a voz do Senhor, fica melhor ainda, fica mais fácil ainda quando obedecemos a voz do Eterno. Observe o detalhe: Pedro ouviu, Pedro largou e Pedro seguiu a ordem do mestre. E o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, capítulo 3, duas pregações de Pedro lá, diz a Bíblia, uma pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Então observe o sentido da palavra de Deus, que ele cumpre, e observe que quando ele fala e nós escutamos, meu irmão, o propósito ainda vem maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Pense comigo, você acha que quando Jesus disse ali: Pedro, largue as redes e me siga, porque eu te farei um pescador de homens, você acha que passou no coração de Pedro ali, na mente de Pedro, que um dia ele pregaria e numa pregação só, quase 3.000 almas aceitariam a Jesus, e numa segunda pregação, quase 5.000 almas aceitaria a Jesus Cristo? Você está pegando a revelação, meu irmão, da palavra? Você acha que na cabeça de Pedro, quando Jesus chama, passou na mente dele, no coração dele? Por isso que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, ainda não chegou ao coração do homem, são o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja, para aqueles que obedecem a sua palavra. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, escuta a voz do Senhor, obedece a voz do Eterno, porque ele vai fazer maior. Alaiacamanassé, alabababá, ele vai fazer maior do que o que tu pensa, do que o que tu sonhou, do que o teu entendimento alcançou. O Senhor te diz nessa tarde que ele vai fazer maior, ele vai te surpreender. Então creia, meu irmão. Então é assim como o Senhor foi na vida de Pedro, ele será na minha vida e na sua vida. E para os irmãos entender melhor, como eu havia dito, numa pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitou ao Senhor. Está lá em Atos capítulo 3. E numa segunda pregação, quase 5.000 almas aceitaram a Jesus. E os irmãos conhecem a história de Pedro. E Pedro se tornou um grande evangelista, um homem de uma intimidade extraordinária, diferenciada com Deus, onde a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, a sombra de Pedro curava. Se ele passasse por um enfermo e a sombra dele batesse no enfermo, meus irmãos, vocês têm noção o que é isso? Que grau de intimidade, de comunhão é essa? Da sombra do homem
curar, meus irmãos. Ah, meu Deus do céu, está difícil de achar homens com essa intimidade nos dias de hoje, meus irmãos. E este mesmo Pedro foi aquele que a Bíblia diz que todos os dias ele e João ia à porta do templo, e ali é o templo do Senhor orar, buscar o Senhor todos os dias. E diz a Bíblia que tinha um homem ali que ficavam pedindo esmolas todos os dias na porta do templo ali, e um dia esse homem estendeu as mãos para Pedro e João pedindo uma esmola, e diz a Bíblia que Pedro e João, fitando os olhos naquele homem, disse: nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isto nós te damos, levanta-te e anda. E diz a Bíblia que aquele homem, aquele paralítico, imediatamente se levantou e foi curado. Ou seja, quando Pedro disse ali: nós não temos ouro nem prata para te dar, ou seja, dinheiro, mas nós temos unção, mas nós temos autoridade, mas nós temos presença de Deus. Foi isso que Pedro disse: não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos. Ou seja, não temos ouro nem prata, mas temos presença do Eterno, mas temos graça do Eterno. Levanta-te e anda. Foi isso, meus irmãos. Então observe aonde Pedro chegou, o que Pedro se tornou. Por quê, meus irmãos? Porque ouviu a palavra do Senhor. Porque ouviu a palavra do Senhor. E atenta ao detalhe: o nosso Deus cumpre ou não cumpre com o que ele fala? Cumpre ou não cumpre? Você está entendendo a mensagem do Senhor nessa tarde? Você está entendendo o que o Senhor está querendo passar para você nessa tarde? O Senhor está dizendo nessa tarde: faça a sua parte. Faça a sua parte, porque eu faço a minha. Faça a sua parte. Continue perseverando, porque eu faço a minha. Entenda, eu faço a minha, mas também tem um tempo. Eu tenho um tempo e eu não chego atrasado. Você pode não estar entendendo, mas você vai entender. Então o Senhor está dizendo nesta tarde: persevere, não pare, não pare. Não pare, porque o Senhor ele vai cumprir o que te prometeu. Amém? Receba esta palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? É isto que eu tenho para passar para os irmãos da parte de Deus nesta tarde. Eu creio que o Senhor já falou ao seu coração. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu peço aos irmãos que lembrem de mim nas vossas orações. Profeta José Jacinto, orem por mim, porque o Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, né, tem me levantado aí para pregar a sua palavra, está me levantando, né, tudo de acordo à vontade dele. Deus está no controle de todas as coisas. Quão grande é o projeto, meus irmãos, mas também eu digo aos irmãos que quão grande é a guerra, que quão grande é a batalha, quão grande é a batalha, mas também eu quero dizer para os irmãos que quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus, maior do que o céu, maior do que a terra, maior do que o homem, maior do que o mundo, maior do que o pecado, as concupiscências, maior do que o inferno, Satanás, diabo, capeta, maior do que tudo é Jesus, maior do que tudo é Jesus. Entenda, com Cristo nós somos mais que vencedores. Amém, meus irmãos? Com Cristo nós somos mais que vencedores. Orem por mim, que eu estarei aqui orando pelos irmãos, e compartilhe esse vídeo para que o Senhor venha alcançar pessoas que precisam ouvir esta palavra. Compartilhe esse vídeo e que o Senhor alcance muitas almas para seu reino, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família nesta tarde, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, obrigado, meu Pai, por tudo que tu tens feito, Pai, está fazendo, irá fazer, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, pelo teu propósito, pela tua vontade, por sua salvação, meu Pai, que me alcançou, Jesus. Obrigado, meu Pai, tu sabes de onde tu me tirastes, de onde tu me arrancastes, meu Pai. Ah, Deus, tu sabes o que tu tens feito
na minha vida, meu Pai, que foram coisas grandes, extraordinárias, meu Pai. Eu estava perdido nos vícios, cigarro, bebida, prostituição, mentira, inveja, tudo que não presta, meu Pai, mas o Senhor, como diz a tua palavra, meu Pai, com teu braço estendido, meu Pai, e a tua mão forte, meu Pai, me resgatou, meu Pai, me resgatou, meu Pai. Então eu quero mais uma vez aqui, meu Pai, te agradecer, Jesus, por este privilégio, por esta bondade, por esta graça, por este favor, meu Pai, por esta revelação, esse entendimento, esse discernimento, meu Pai, por tudo, meu Pai, que tu tens feito por mim, meu Pai, até aqui, meu Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai. Me leva, meu Pai, em frente, meu Pai, marchando, como um bom soldado, meu Pai, louvando, bendizendo, glorificando, exaltando o seu nome, meu Pai, pregando a tua palavra, meu Pai, orando, clamando, meu Pai, ajudando o teu povo, meu Pai, ajudando tua igreja, teus lavados, teus remidos, meu Pai, pregando a tua palavra, meu Pai, para aqueles também, meu Pai, que ainda não te conhecem, que ainda não têm, meu Pai, seus nomes escritos no seu livro da vida, meu Pai. Alcança ele, Pai, alcança ela, meu Pai, nessa tarde, meu Pai, assim como o Senhor fez na minha vida, meu Pai. Alcança esse homem, meu Pai, alcança essa mulher, meu Pai, libertando, curando, salvando a Pai dos vícios, do pecado, meu Pai, da bebida, da droga, meu Pai, prostituição, macumbaria, feitiçaria, meu Pai. Alcança, meu Pai, nessa tarde, ó Pai, e resgata, meu Pai, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, meu Pai. Chamamamamamamacé, alabaçou, yocamamamamassou, meu Pai, em nome de Jesus, ó 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 Pai, cura, meu Pai, cura, meu Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, alcança esse homem, meu Pai, alcança essa mulher, meu Pai, nessa tarde, Pai, para a tua glória, 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 Rei do globo, Rei do universo eterno, Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, médico dos médicos. Alcança, meu Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, meu irmão? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.